eu sou a professora Cláudia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do projeto Mulheres nas Ciências Florestais. E hoje a gente está com mais uma entrevista com a professora Madalena, ela é engenheira cartógrafa, vinculada à coordenação da Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigada, Madalena, por você conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite, Cláudia, fiquei muito honrada com esse convite, espero contribuir bastante. Com certeza. A gente já estava aqui conversando um pouquinho, né? Sim. E a Madalena, ela tem uma experiência muito vasta na área das ciências florestais, então eu vou pedir para você contar um pouquinho como que foi a sua carreira até o momento. Tá bem. Então, como você me apresentou, né, eu me formei em engenharia cartográfica na Federal do Paraná. E aí, a vida às vezes leva a gente por caminhos, né, e eu acabei, entre o mestrado e o doutorado, eu fui para o mercado de trabalho e acabei trabalhando numa empresa florestal, e aí vinculada a essa minha área de formação, né, então eu trabalhava no departamento de cartografia dessa empresa florestal. E aí, né, um mundo totalmente novo para mim, né, nessa questão do inventário florestal, né, de fazer os mapas das cartas temáticas, carta-imagens e tal, e acabei gostando muito da área, né. E aí, em determinado momento, surgiu um concurso público, né, da minha universidade, aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e era justamente quando estava sendo montado o curso, né, criado o curso de Engenharia Florestal. E aí, fiz o concurso, né, passei, e aí comecei a atuar nessa área. Então, dentro do curso de Engenharia Florestal, eu atuo dentro de geodésia, topografia, e aí, né, pelo interesse dos alunos por essa área, acabei também trabalhando com SIG, com cartografia, né, com sensoriamento remoto, que é dessa minha área de formação, né. E desde então, eu não parei mais, né, então sempre trabalhando com os alunos nessa questão do mapeamento, né, da superfície, representação de plantios florestais, né, agora a gente está até fazendo investigação de identificação de algumas espécies florestais dentro de uma mata nativa, né, ou algumas avaliações geométricas de plantios florestais mesmo, né, então a área está se abrindo, assim, eu estou adorando. Olá, Beatriz. Tudo bem? Prazer. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Perdão, eu estava mutada. Perdão o atraso, gente. Eu estava fazendo uma live no YouTube, aí acabei agora e cheguei. Não, sem problemas. E aí, continuando, né, que eu estava falando dessa minha experiência, e aí, engraçado como as coisas acabam se interligando, né, dentro da florestal. Então, eu tenho muitos alunos que gostam muito dessa minha área, né, da área de geo, que a gente fala aqui, de geomática, e aí a gente acaba fazendo essa integração da ciência florestal e da geomática, né, utilizando basicamente as ciências dentro desse grande estudo ali que a gente faz. Eu utilizo muito dessa questão da investigação dentro da ciência florestal, né. É mais um vínculo da pesquisa, eu acho que acaba atraindo a gente para isso, né. Madalena, e o que mais encanta você no seu trabalho? Olha, a nossa universidade, ela fica retirada da cidade, então, toda vez que eu vou para lá, e eu vou viajando ali por aquele caminho verde, né, porque a gente é cercado ali por plantios agrícolas, né, alguns remanescentes florestais, isso me encanta muito. E dentro da universidade, eu acho que os alunos da engenharia florestal, eles são muito abertos e curiosos. Então, eu adoro lecionar, né, eu sou engenheira, mas acabei indo para a área de docência, né, e isso me dá, assim, eu gosto muito de compartilhar com eles e aprendo muito com eles, né. Então, essa questão de compartilhar conhecimento dentro das ciências florestais com esses alunos, para mim é muito gratificante, muito motivadora. Eu acho que é isso, acho que essa integração das experiências que eles trazem, porque grande parte deles vem de diversas áreas do país e tem as suas realidades, e a maioria é de alguma forma vinculada com a ciência florestal, né? Então, eles trazem experiências que para mim é muito novo, né? Então, a gente sempre acaba trocando muita informação, acho isso fantástico.
Ainda mais um pouquinho do seu trabalho, você contou para mim que recentemente você assumiu o PET. Verdade. Né? Qual é a sua perspectiva? O que você pretende, então, desenvolver com esses alunos? Certo. O PET tem sido para mim uma experiência enriquecedora, né? Então, eu acho que, inclusive nesse momento que a gente está passando, de trabalhos remotos, né, que a gente precisa perceber um pouco mais o outro, ser um pouco mais empático, além de trabalhar com o PET dentro das ciências florestais, dentro das nossas atividades de engenharia florestal, eu também quero humanizar um pouco a relação que a gente tem com a universidade, com a comunidade, né? Então, sempre trazer o PET, trazer os alunos, os petianos, para essa questão da empatia com a sociedade. E de que forma? Agora, para o Dia da Árvore, já vou até dar um spoiler, a gente vai fazer uma cartilha, mas uma cartilha, assim, para o público em geral. Ela não é uma cartilha científica, né? Ela é uma cartilha para ajudar a comunidade a abraçar o curso de engenharia florestal através das espécies florestais. Então, a gente vai escolher, né? A gente já está trabalhando nesse projeto, 3 ou 4 espécies florestais, pequenos, médios e grande porte, né, e fazer desde o início, sabe, da aquisição da semente, da dormência, do plantio, da muda, como é que é no viveiro, como é que você planta, que tipo de substrato, como que é a poda, como que é a condução, sabe, para que aqui no sudoeste, né, a nossa região aqui da universidade, existe um problema da poda drástica, né, e aí eu acho que o PET, ele quer ajudar a despertar nas pessoas o quão é importante trabalhar essa espécie florestal como um ser vivo, né, saber respeitar esse ser vivo, e o benefício que ela nos traz. Então, essa cartilha vai ser um beabá mesmo, ela é bem básica, mas ela vai trazer ali algumas curiosidades, né, o benefício, uma frutífera, uma de sombra, né, qualidade de vida para gente que mora aqui é muito quente, né, apesar de hoje estar meio friozinho, mas aqui no verão é muito quente, né, e eu acho que a arborização urbana, ela tem que compor esse cenário. Então, o PET, né, para esse Dia da Árvore, agora de setembro, a gente vai divulgar essa cartilha. Então, é nesse sentido, sabe, que eu quero trabalhar com o PET, e eu tenho essa coisa em mim, assim, de trazer mais a questão empática, a questão social, de inclusão, sabe, a questão da inclusão na universidade, eu acho que é extremamente importante, a gente acolher todos, né, e da melhor forma possível. Então, o PET, ele vem nesse sentido. Então, eu proponho muito com eles, né, discuto muito com eles, ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Eu acho que é importante, né, dentro da universidade, a gente precisa disso. Eu vou começar a adotar essa frase. Adorei. Eu vou sempre falar, ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Eu acho que é muito correto. Eu acho que a gente precisa acolher a todos, né, dentro das suas limitações, dentro das suas necessidades, dentro das suas curiosidades, é o respeito. Eu acho que a nossa sociedade precisa respeitar muito mais, né, a gente está passando por um momento difícil, em todos os sentidos, né, econômico, a gente está se debatendo aí com questão sanitária, enfim, eu acho que o respeito a todos e a inclusão é importante nesse momento, né? Não deveria, acho que a gente já deveria estar mais avançado, mas... Depois da declaração do ministro, a gente vê que a gente está muito atrasado. Melhor a gente nem comentar, né? Porque não tenho o que comentar. Tem comentário. Não tenho o que comentar. Aí, Madalena, então, olha só, você veio da engenharia cartográfica, né, que eu acredito que é um ambiente também muito frequentado por homens, né? Sim. Os primeiros cartógrafos eram homens e eles dominavam, né, a questão da ciência como um todo. Principalmente porque tem muito trabalho de campo. Sim. Não, eu acabei de assistir um filme esses dias, né, que mostrava um personagem que era engenheiro cartógrafo. Naquela época não era engenheiro, mas ele fazia... Agrimensor, né, provavelmente. E aí, ele era exatamente essa a realidade dele. Ele não pôde conviver com a família dele porque ele tinha que estar sempre viajando.
fazendo mapa de demarcação das terras, né? Então, acho que nesse ponto o filme era bem realista, que era exatamente isso, o início dos trabalhos, e que eu acredito, assim, que além de ter uma questão científica, porque eram utilizados instrumentos cartográficos exatos para fazer medições, para fazer essas representações, também tinha questão artística, né, envolvida. A gente vê que os mapas antigos parece um quadro, né, de obra de arte. Então, rico em desenhos, em elementos. E aí você vem atuar na engenharia florestal, que também é um ambiente com essa visão masculina, porque tem que ir para campo, porque, né, a questão de trabalhar com motosserra, com máquinas pesadas. Então, conta pra gente se já teve situações, né, na sua vida que a questão do gênero foi algo muito relevante, seja no ambiente enquanto você era estudante ou depois de já formado. Tá, a questão do gênero, eu acho que a gente, né, do gênero feminino, vamos dizer assim, a gente vem numa luta constante pelo nosso espaço. Além da gente ter que fazer bem, a gente tem que fazer muito melhor. Então, essa questão de gênero dentro tanto da universidade como estudante, mas também depois do mercado de trabalho e agora como profissional, eu acho que a discriminação ela é muito velada, né? Então, sempre tem aquela questão de uma piadinha, né, de uma gracinha. Eu, particularmente, assim, nunca recebi uma cantada, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho. Sempre me coloquei aberta à discussão, mas também sempre me preservei muito, né? Mas, assim, existe, sim, uma discriminação no sentido da capacidade, né? Então, por exemplo, a Beatriz, toda delicada e tal, nossa, será que ela consegue fazer uma aula prática com uma motosserra? Ela não vai nem aguentar o peso, não tem? Às vezes tem essa coisa, né? Ir a campo, né, porque a equipe é composta muito de homens, como que você vai, né, para o campo com uma equipe masculina? Qual o problema? Né, a gente tem que saber se posicionar profissionalmente, né, então acho que essa é uma questão, assim, que ainda a gente, nos dias de hoje, a gente ainda tem que conviver com ela e se mostrar muito firme em relação a isso, né, e acho que de agora para frente a gente não pode recuar. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se colocar, né, como mulher, como profissional, né, como capaz, sim, de liderar uma equipe de campo. Qual o problema? Qual a dificuldade, né? Obviamente que existe uma diferença física entre homens e mulheres que a gente não pode negar, mas a capacidade intelectual, eu acho particularmente que a mulher ela é muito mais habilidosa, né? Então a gente consegue contornar talvez essa falta física que a gente tem de força física e a gente consegue nos adequar, né? E de uma forma muito habilidosa. Então a gente sempre dá aquele nosso jeitinho, né, meninas? E acho que a gente acaba superando contornando esses problemas. Inclusive hoje, eu acho que os equipamentos florestais, eles estão sendo muito mais inclusivos em relação à mulher, né? Se a gente pensar nos maquinários pesados hoje, basicamente, hoje não existe mais maquinário mecânico, são todos hidráulicos, né? E a mulher tem muita capacidade de usar um hamster, qualquer outro equipamento grande, assim, sem problema nenhum, né, então, pilotar um drone, né, eu acho que a gente é capaz, sim, com a nossa habilidade, com a nossa inteligência, de superar qualquer obstáculo. Então, acho que a gente tem que se posicionar, assim, sempre muito fortemente em relação a isso, né, conquistar o nosso espaço e abrir caminho para as nossas colegas que estão chegando. Tenho, nas minhas aulas práticas, né, que a gente tem que carregar os equipamentos mesmo, vai no laboratório, retira o equipamento e vamos para o campo, né. Então, a estação total é pesada, é um equipamento relativamente pesado, né. Minhas meninas aqui, minhas alunas, bem de boa, elas pegam o equipamento,
Tem equipes que só são femininas mesmo, até por uma questão de, eu não sei, tem semestres que entram mais meninos e tem semestres que entram mais meninas, né? Então, às vezes fica um pouco desbalanceado assim. Mas as meninas, elas não deixam nada a desejar, pelo contrário, assim, elas se colocam, chegam primeiro, fazem todo o trabalho, são cuidadosas, não que os meninos não sejam, mas também são muito cuidadosas com equipamento, limpeza, né, e tal. Pena que agora a gente está afastado do campo, mas eu não tenho uma vírgula para dizer que os meninos e as meninas existe diferença nisso ou naquilo. Não, é igualdade total, assim. Eu já participei de muitos que os conferencistas, ou seja, aqueles convidados especiais que dão a abertura ou encerramento, né, ou aquela sessão mais especial dentro do evento, raramente eram mulheres. E também já participei de eventos em que, assim, as mulheres estavam somente nas sessões, sabe, naquelas de apresentação de trabalho. Elas não estavam nas palestras principais, nenhuma. Então, como que você vê isso, Madalena? Você percebeu isso na sua área? Você vê mais homens ou mulheres? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência. A entrada de alunos, ela é ampla para todos, né? A disponibilidade de vagas, ela não é distinta por gênero, né? Pelo contrário, ela é pelo SISU, né? Nossa entrada aqui é pelo SISU. Então, a possibilidade de entrada na universidade, ela é igualitária para homens e mulheres. Então, a entrada na universidade, eu vejo assim que a permanência, né, é bastante igualitária. Claro que eu acho que a engenharia florestal ainda atrai um pouco mais os homens, não sei dizer por que esse evento, mas eu tenho percebido ao longo do tempo que as mulheres estão vindo com muito mais força, estão entrando muito mais meninas, né, muito mais mulheres. Já na questão das docentes do nosso curso, nunca parei para fazer essa conta, para falar bem a verdade para vocês, mas eu acho que a gente está ali 50%, né, até por conta, eu acho que a Cláudia pode confirmar isso, eu acho que as mulheres, elas estão se aperfeiçoando mais, então a gente está chegando muito mais, em maior número ao doutorado, né, se a gente pensar assim, nas últimas defesas que eu tenho acompanhado, assim, o número de mulheres se doutorando e no serviço, na nossa área de trabalho, né, dentro do ensino público superior, hoje o doutorado, ele é necessário, né, até às vezes, o concurso ele já vem pedindo doutorado, então as mulheres, elas estão mais na frente. Mas, no mercado de trabalho em geral, se a gente for olhar no mercado florestal, os gerentes de equipe são homens, né, as mulheres, elas são contratadas, onde elas estão colocadas? No escritório, né, na parte, não administrativa, mas na composição do trabalho que fica mais interna à empresa. Embora eu tenho muitas alunas que trabalham no campo, né, são gerentes de equipes, trabalham no plantio, no viveiro, né, então assim, elas também já estão se posicionando, se colocando. Agora, se a gente for para a área de gestão, por exemplo, quantas mulheres já foram diretoras de campus, reitoras, né? Então, se a gente for fazer uma busca, talvez 90%, um pouco mais, dos gestores são homens. Os diretores de área, aqui a gente tem direção de campus e os diretores de área, né? Então, tem diretor de graduação, diretor de pesquisa, né? De relações empresariais. A diretora de graduação é uma mulher, e a diretora de planejamento é uma mulher. Os outros 2 diretores são homens e o diretor geral é homem também. Então, já começa aí. Diretor de campus, nas últimas eleições, se não me engano, acho que 100% foram diretores homens. Reitores, na minha universidade, nunca houve uma mulher. Eu me candidatei à diretora de campus, fiquei em segundo lugar. Eram 2 homens e eu fiquei em segundo lugar. Ministra da Educação.
né? Então, assim, será que dentro né, desse nosso panorama científico, nós não temos mulheres de destaque que poderiam ser reitoras, que poderiam ser diretoras, que poderiam não ser secretárias? Nada contra essa questão do secretariado, né? Mas o gestor-chefe, né? Aquele que dá a direção, né, daquela instituição, e mesmo no ministério. Quantas mulheres a gente vê em destaque nos ministérios? E atualmente é melhor nem ter mulher mesmo, porque aqui tem, Deus nos acuda. Mas, enfim, né, deixando essa questão política, mas eu acho que a capacidade, ela não requer gênero, né, a capacidade intelectual, laborativa, científica, ela não tem gênero. Mas por que nós somos tão discriminadas, né, se nós somos a maioria da população? Se a maior parte das mulheres chefes de famílias, né, os chefes de família hoje são mulheres, a grande maioria é mulher. Somos a maior parte da população, somos a maior força de trabalho, né? Estamos em maior número na academia, de forma geral, estamos nos aperfeiçoando mais, atingindo mestrado e doutorado. Então, o que está faltando? Né? Então, essa questão da discriminação, e infelizmente, as mulheres ainda discriminam mulheres. Isso que eu estava conversando com a Cláudia antes da gente começar a gravação, né? A mulher ainda não acredita no seu potencial. E aí, ela acredita mais, ela aposta mais na qualidade masculina. Isso não é verdade, né? Eu trago da minha casa um exemplo, assim, muito forte, né? Minha mãe era uma mulher muito simples, ela não tinha um ensino fundamental, mas uma mulher muito... com muita perspicácia, assim, ela conseguia ver o mundo, assim, e traduzia para mim isso desde muito pequena, né? E aí ela dizia para mim assim: você quer ser uma dona de casa ou você quer ser a dona da casa? Então, se você quer ser a dona da casa, você estuda e faça o seu melhor. E ela sempre fez tudo, né? Minha mãe já é falecida há muitos anos, mas em vida ela fez tudo para que eu chegasse, né, ao máximo que eu consegui. Ela me viu ainda obter meu título de mestrado, né? O doutorado ela já não estava mais aqui conosco. Mas assim, eu via nela o quanto ela se sentia gratificada, sabe, pelo que eu estava conquistando ao longo da vida. Né? Então, assim, inclusive, eu acredito nisso, que ela está vendo de onde ela está vendo, está acompanhando, né? Mas você vê que, assim, eu acho que as nossas mães são as nossas primeiras incentivadoras, né? Os nossos pais também são incentivadores. Hoje a gente tem uma geração de pais muito mais participativos, né? Que são muito mais apoiadores e tal. Mas mesmo no meu pai, ele dizia assim: mas você vai para o campo, né? Esse equipamento é tão pesado, não tem perigo você ficar com esses homens lá? Eu falava: pai, são meus colegas, a gente está dividindo ali, né? Porque às vezes quando a gente fazia viagem de campo, ficava todo mundo no mesmo dormitório, né? Meio que acampado. E não tinha, pelo menos entre nós ali, de equipe, não tinha essa coisa assim, né, os meninos e as meninas. Não, a gente comia junto, levantava junto, tomava café junto, ia para o campo junto, era aquela coisa, né, era muito legal isso. Mas a gente vê de forma geral na sociedade que existe sim essa discriminação. E infelizmente a própria mulher ainda se discrimina, né, então eu acho que a gente faz um auto-boicote, na verdade. Eu acho que esse projeto de vocês, inclusive, ele é muito importante nessa questão, sabe, do fortalecimento da mulher, da capacidade da mulher. Eu acho que vocês estão chamando pessoas que dentro das suas áreas, né, tem ali algum destaque, ou, né, são representativas nesse mundo florestal e no gênero feminino, né. Então, eu acho que é muito importante essa divulgação, porque aquilo que a gente falou lá no comecinho, a gente ainda precisa se autoafirmar, né? Isso é uma questão de sociedade, né? Embora a gente saiba do nosso potencial, intimamente, como você falou, Beatriz, às vezes a gente quer se boicotar, então, puxa, será que uma pessoa mais velha, mais experiente, um homem, talvez faria diferente, né? Eu não estou sabendo lidar com isso, mas eu acho que isso faz parte do ser humano. Né, a gente tem que entender também que a gente tem nossa fragilidade, e a mulher não tem que perder a sua fragilidade, não tem que perder a sua essência,
para querer competir, não é uma competição, né? Eu acho que nós somos, homens e mulheres são essenciais na sociedade como seres complementares, nós não precisamos competir, né? E o mercado seleciona, né? Eu acho que a sua capacidade de absorver conteúdo, desenvolver atividades, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Liderança, ela é uma questão individual, né? Mas ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser nata, mas ela pode ser desenvolvida. Algumas pessoas têm mais facilidade, pelo que pouco que eu conversei com a Beatriz, eu vejo que ela é uma líder nata, né? Ela tem essa coisa do não ficar sentada esperando e ouvindo opinião alheia, né? Você vai, você busca, você mostra, tem ali seu período de fragilidade, o que é super normal. Eu tenho 49 anos e às vezes eu fico pensando, puxa, será que eu estou no caminho certo? É isso mesmo? E acho que isso não vai parar nunca. E eu acho que isso é o legal do ser humano, sabe? A gente ter capacidade de se olhar, o dia que você sentar na frente do seu computador e achar que você está abafando, que você não precisa aprender mais nada, cara, se aposenta, vai embora, que acabou tua vida útil, porque a gente está em constante evolução, né, em aprendizado. Então, o dia que a gente parar e falar, não tem mais nada para fazer, então está na hora de aposentar, vai lá pescar, vai lá sentar na praia, ficar olhando o movimento, porque realmente você não tem mais o que fazer. Né, eu acho que o ser humano ele é provocativo nisso mesmo, a gente tem que se colocar à prova, a gente tem que se duvidar, né, mas não pode se encolher, você tem que buscar teu espaço. Então, você está no caminho certo, Beatriz. Vamos aos números. A UTFPR tem 25 docentes na engenharia florestal, sendo que 12 são mulheres. É um dos poucos cursos que a gente encontrou assim, quase 50%, né, dá 48%. E cursos que são mais antigos, mais conhecidos pelo tempo que existem, não chegam a essa porcentagem. Aí, né, é uma coisa que, claro, não existe regra para quem vai passar nos concursos, processos seletivos, é algo que muitas vezes são outros fatores que estão corroborando para esses números. Mas, talvez, uma das coisas que a gente começa a se questionar durante a nossa pesquisa é que, por mais que as mulheres tenham toda a capacidade de fazer as mesmas funções, né, de desempenhar as mesmas funções que os homens em qualquer setor da sociedade, seja academia, empresa ou terceiro setor, a maternidade acaba trazendo para elas uma responsabilidade e uma disposição de tempo menor. Então, a gente começa a se questionar se o fato das mulheres não estarem se colocando em posições, né, se candidatando a posições que são de mais responsabilidade e talvez maior dedicação de tempo, também não tem a ver com essa tripla jornada, né, de ter que também estar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e talvez isso não seja o mesmo peso para alguns homens. A gente sabe que nem todos são assim, mas para alguns homens não existe essa responsabilidade. Então, a gente começa a se questionar isso também. E aí, Madalena, eu queria te perguntar se, na sua experiência de vida, você viu alguma coisa que demonstre, né, essa relação de mulher e maternidade, e se teve alguma coisa, que essa é uma pergunta que é nova, que ela surgiu há pouco tempo, se você vê a paternidade influenciando também a questão dos homens, seja enquanto aluno, seja enquanto colega, conta pra gente. Interessante isso, é uma coisa nova mesmo. A gente sabe que tem a licença maternidade, vou começar do final para o começo, né? A gente sabe que tem a licença maternidade, que no nosso caso aqui, como servidora federal, se estende até 6 meses, né? E aí a gente consegue, através das nossas licenças de capacitação, a gente consegue mais 3 meses e acaba ficando com o bebê, mais 1 mês de férias, você acaba ficando em casa, né, 10 meses. E eu acho que são coisas assim que a gente...
Claro, isso não é uma regra para a mulher, mas assim, a grande maioria, eu acredito, das mulheres desejam constituir família, né, ou terem seus próprios filhos, ou adotarem as crianças, enfim, como elas vão constituir essa família, mas realmente essa coisa da maternidade, ela está muito mais vinculada à mulher. Existem exceções, existem muito homem que é um super pai, um super pai, né, que a gente fala que é o pai e a mãe junto, né. Existem casais que eu tenho amigos assim, né, que o casal, os dois são docentes, são professores, então eles se organizaram de forma que tanto o pai quanto a mãe cuidam da criança, desde bebê até, né, vão caminhando juntos. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal, dessa nossa geração, né, Cláudia? Eu acho que da minha geração, eu acho que eu sou mais velha que a Cláudia, então na minha geração, até quando chegar a vez da Beatriz, essas relações entre o casal já vai estar muito mais estabelecida, né, que não é tão, a mulher não tem que ser a mãe, a esposa, a dona de casa e a profissional, né, isso já vai estar muito mais elaborado, muito mais acordado no casal, mas ainda existe, né, então tenho exemplos dos dois extremos, né, aquele casal que é super participativo e tem aquele casal que não, que a mulher realmente assume essas funções, né, mas dentro da universidade, Cláudia, eu acho que você já exerceu alguma função de chefia aí, a gente tem aquela questão dos professores substitutos, e pelo menos dentro da nossa universidade existe um número de professores substitutos, que é 20% ali do quadro, né? E aí começa uma discussão incrível, a gente brincava quando eu era coordenadora do curso, até quem que vai engravidar, por conta era uma brincadeira, claro, né, mas a gente brincava nesse sentido assim, olha meninas, a gente tem que pensar na sequência de quem que vai engravidar, porque a gente tem que trabalhar com o nosso número de professores substitutos, que para licença maternidade, né, e para qualificação, a gente tem essa condição de professor substituto. Então, você via que, realmente, essa questão da maternidade, ela tem um peso dentro no nosso caso institucional, não existe essa discriminação, né, como a Cláudia falou, o concurso ele é aberto para todos os gêneros, mas, durante o exercício da profissão, a gente se esbarra nesse tipo de coisa, sim. Né, porque assim, a minha gravidez, por exemplo, ela aconteceu de uma maneira muito tranquila, eu trabalhei até a sexta-feira, minha filha nasceu no domingo, então não tive problema, mas existem, né, períodos assim, algumas mulheres, elas têm ali um problema, uma saúde um pouco mais sensível, precisam ficar de repouso, né, tenho até uma colega que está passando por isso. Então, essa questão administrativa, maternidade, ela tem que ser ponderada, né, e isso é uma coisa, é da natureza, a gente não tem como dizer, não, minha gravidez vai durar 7 meses, ou 6 meses, né, não, e a gente não sabe o que vai acontecer depois do nascimento, né, existem todo aquele impacto psicológico, às vezes a gente está bem, às vezes pode ser que as coisas não aconteçam dessa forma, a gente não é máquina, né, para saber, mas realmente, sabe, Cláudia, eu vejo que essa questão da maternidade, e eu acho que se a gente estender isso para o mercado de trabalho, existe essa seleção sim, né, muitas empresas não contratam mulheres pela questão da licença maternidade, porque ela vai ficar 1/3 do ano, 4 meses, ela fica afastada do trabalho, né, e aí eles não contratam substituto, porque na CLT não é dessa forma, né, eles não contratam substituto, então vai sobrecarregar o setor. Então, realmente, falta essa humanidade na sociedade, né, porque todos nós viemos de uma gestação de uma mulher. Então, é um pouco, uma hipocrisia, né, quando a gente começa a olhar por esse lado da discriminação pela questão da maternidade, ela é necessária para a humanidade, essa etapa da vida ela é necessária, fundamental, né, mas falta a empatia do outro entender que naquele período a gente vai se ausentar. E no que isso nos desqualifica profissionalmente? Durante o período da gestação ou do período de afastamento depois da licença maternidade, a gente produz, a gente raciocina menos. Eu conheço muitas colegas que durante a gestação e depois na licença maternidade estavam escrevendo artigos, né, porque a vida não para, não é porque a gente está com o bebezinho ali, enquanto o bebezinho dorme, a gente está ali atendendo o aluno, mesmo estando afastado, a gente está atendendo, orientando, né,
Então, gente, eu acho que isso é uma questão, falta mesmo a humanidade, sabe, na sociedade hoje, essa hipocrisia de, a mulher vai engravidar e vai, sim, depois ela vai voltar feliz, com a família, realizada, talvez vai produzir ainda mais do que ela produzia antes, muito mais motivada, né? Então, puxa, é triste, né, a gente olhar por esse lado da sociedade, né, eu fico triste quando a gente analisa isso. Então, realmente, sabe, Cláudia, eu vejo que o mercado de trabalho discrimina a mulher por tudo, e ainda tem esse peso, o peso da maternidade, né, do período de maternidade. E eu não sei vocês, mas assim, eu vejo muito assim, a criança está doente, quem que fica em casa com a criança? A mãe. Quem que leva no médico? A mãe, né? Como eu falei, existem exceções, né, muitos casais ali se organizam para dividir essa tarefa, mas via de regra é a mãe. E aí, então, assim, primeiro que eu sou a favor de ter uma licença paternidade. A Gabi chorando. Eu sou a favor, porque talvez o que falta para criar esse vínculo, assim como as mães acabam criando o vínculo com a criança, é realmente esse tempo de dedicação, porque a sociedade, com essa regra aqui no Brasil de que a licença paternidade é só de alguns dias, acaba não dando chance desse pai se envolver com essa vida nova e com essa família que está se formando. Eu acho que esse é um ponto, né? E vou pegar um gancho agora, Cláudia, que você falou nisso. Tenho 2 colegas, né, um da Florestal e um da Zootecnia, que foram pais recentes. E eles estão, assim, super envolvidos, né, curtindo horrores as crianças, assim. E aí eu fui visitar um deles, assim, e ele falou assim, cara, essa licença paternidade é muito curta, é uma loucura, um bebezinho em casa é uma loucura. Quer dizer, ele está vivenciando com a esposa, né, ela é professora também, e ele está vivenciando esses primeiros dias da criança. Então ele falou assim, nossa, eu não sei como é que vocês aguentam. Porque chora, acorda, dá mamar, troca, não sei o quê. E ele tá nessa, né? Então, assim, você vê que a resiliência da mulher, ela é muito maior mesmo. Então, Cláudia, parabéns. Eu tive filha no final da graduação, no começo do mestrado, e aí quando eu falo isso para as minhas amigas, como é que você conseguiu? Eu falei assim, gente, não sei, deu certo. Tá com 19 anos, já tá na universidade, e deu certo. Que bom, parabéns para você também, Madalena, porque eu sei que é difícil. Sim. E aí também, né, outra coisa que eu ia dizer é a questão do que é um órfão, né? Me falaram essa frase, já nem lembro quem que me falou, mas me falaram recentemente. Não, só se considera a criança abandonada quando a mãe abandonou. Não sei nem se não foi em alguma entrevista daqui. Quando a criança é abandonada pelo pai, ela não se torna uma criança abandonada, ela não foi para o orfanato ainda. E eu fiquei pensando, gente, não é que né? Eu tenho uma filha adotiva também, hoje ela não mora comigo, mas ela tem 15 anos. Ela veio para mim com 11 anos, no final do doutorado também. E é uma outra maternidade, né, no sentido de que a criança não tem as mesmas necessidades de um bebê recém-nascido, mas é uma adaptação, né? E a minha licença maternidade, quando foi pela adoção, ela foi só de 4 meses pelo INSS, e de verdade, eu precisava de 1 ano para ser uma licença maternidade que fosse eficiente, porque todo o processo adaptativo poderia ter sido poderia ser melhor, né? Eu não tive essa oportunidade. E aí, isso foi muito conturbado, tanto para mim quanto para ela, e talvez isso tenha até dificultado o fato dela se adaptar. Mas quando me falaram essa frase de que a criança ela é abandonada somente quando ela é abandonada pela mãe, já demonstra essa ideia de que a única dependência é da mãe, né? E eu conheço, não são muitos, mas eu conheço pais que assumiram a criação dos filhos
sozinhos, sem mãe, né? É o pai. E aí, gente, sinceramente, eu falo assim, os dois gêneros têm capacidade de desempenhar as mesmas coisas. A única coisa que é diferente é a parte fisiológica, porque eles não conseguem gerar, né, sozinhos essa vida dentro do corpo deles. E aí que eu acho que a mulher fica muito mais fragilizada, porque a questão da mudança do corpo, das questões hormonais, né, e das questões psicológicas é que colocam essa mulher como com mais necessidade de atenção nesse momento da vida. E aí é por isso que eu defendo a licença paternidade por muito tempo, porque, sinceramente, tinha dias pós-parto, assim, que eu falava, meu Deus, se eu tivesse sozinha, não dava conta, né? Então é isso. Madalena, foi ótima a nossa conversa. Ai, que bom. Também gostei muito. E aí eu quero falar assim para você, deixar uma mensagem para o pessoal que está começando a engenharia florestal. Olha, para você que está chegando nesse curso, eu sou apaixonada pela florestal, sabe? Desde essa questão né, como eu falei para vocês ali, desde a semente até a muda, até a condução, e tem todo um processo, né? Eu acho que é uma ciência, ela não é muito valorizada ainda pela sociedade, infelizmente, né? Mas ela é uma ciência que ela traz para a sociedade benefícios únicos, né? Então, a gente se utiliza dos produtos da florestal, né? Desde o papel até a madeira, né? Às vezes você está caminhando num lago, você vê ali toda aquela questão de paisagem, né? O conforto térmico. É uma ciência tão complexa, ela é apaixonante. E ela tem, eu sempre falo para meus alunos, né, tem para todos os gostos. Então, para quem gosta mais de campo, tem. Para quem gosta mais de ficar no escritório, tem também. Para quem gosta de tecnologia, tem muita coisa dentro da florestal. No Brasil, as grandes empresas estão investindo muito em tecnologia, né, e eu acho que isso é um fator positivo, porque traz para esse setor uma luz que só a agricultura tinha. E hoje a ciência florestal ela está despontando mundialmente, né, como uma indústria assim, vigorosa. E ainda o nosso país, ele ainda existe essa discussão absurda, né, em relação à preservação e à produção. Eu acho que elas podem coexistir. E eu acho que dentro da ciência florestal isso já foi comprovado. Né? Então, você pode tirar, sim, um recurso de uma floresta plantada, você pode tirar um subproduto de uma floresta nativa, você pode, até eu estava discutindo com os meus alunos do PET, que agora tem uma nova legislação que você consegue dentro da APP ainda ter algum recurso financeiro, né? Dentro dessa questão de remuneração, as pessoas que cultivam, né, ou que preservam as nascentes, né, a partir desse cuidado florestal, eles também podem ser remunerados. Então, o mercado florestal, ele tem aberto ali, possibilidades incríveis, né, e eu acho que a tecnologia associada a isso, dentro da minha área de trabalho, né, dentro das geociências, eu vejo também que ele tem conquistado um espaço, assim, muito significativo, e ele tem contribuído. Então, para quem está chegando agora na florestal, que começa lá no primeiro período, né, que são aquelas matérias introdutórias, talvez vocês ainda não tenham visto esse leque de opções, mas no caminhar do curso você vai se apaixonando. Não tem como não se apaixonar pela florestal, né? Você está mexendo com vida, você está mexendo com cor, você está mexendo com sabor, você está mexendo com cheiro, né, você tem a terra, então é uma coisa assim muito ampla, né, eu não sou, como eu falei no começo, eu não sou florestal, mas eu tenho uma paixão pela engenharia florestal, né, eu defendo a engenharia cartográfica e defendo a engenharia florestal, elas coexistem para mim, né, dentro do meu coração, dentro da minha profissão. Admiro muito a capacidade do engenheiro florestal em transformar, né, em adequar, em recuperar. Eu acho que o engenheiro florestal, ele é um artista, né, porque também ele consegue modificar uma paisagem a partir do estudo científico,
né? Então ele consegue adequar ali as espécies que são mais pertinentes para aquele ambiente, para aquele bioma. Então eu fico encantada, né? Conversando com os meus colegas florestais, eu fico encantada. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, é uma profissão em destaque, em desenvolvimento, que está conquistando um mercado. O mercado mundial tem percebido isso, inclusive a questão ambiental hoje, ela é muito forte nisso, né, até os parceiros dos países, né, do Brasil, ele bate nessa tecla, né, da questão ambiental, e isso está fortemente ligado à questão da florestal também, né, da engenharia florestal. Então, eu digo para você, assim, abrace o curso, se apaixone pelo curso, defenda a sua profissão, é uma profissão linda, valorosa, de um futuro que está se abrindo aí cada vez mais, né, e assim, seja feliz, eu acho que a gente tem que ser feliz, e a florestal, ela nos propicia essa felicidade ao longo da vida, né, ao longo da minha vida, eu fui me apaixonando pela florestal. Então, Madalena, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer realmente estar esse momento com vocês, e eu, assim, desejo tudo de bom, que nosso canal de contato fique aberto para outras oportunidades. Com certeza, desejo para vocês do projeto Mulheres nas Ciências Florestais, assim, gente, muito sucesso. Eu acho que o projeto de vocês, ele traz um alento para a gente que às vezes precisa de uma massagem no ego, né? Porque a gente é tão massacrado às vezes durante a profissão, que esse projeto, e que ele alcance voos mais altos aí, que comece a atingir, né, a todas, não só as mulheres, mas os homens também, porque eu acho que quando isso é dito, visto, acaba sensibilizando também, né, os nossos colegas, que às vezes fazem até sem querer, não é por maldade, vamos dizer assim, é por falta de informação, de não ter essa sensibilidade. É isso mesmo. Obrigada, então, gente. Imagina, eu que agradeço muito. Tchau.